Bom, prof, o meu experimento é sobre transpiração e a planta que eu escolhi é a 11 horas. O nome científico dela é Portulaca grandiflora. E daí eu vou usar um saco transparente, que é esse aqui. Tá um pouquinho amassado, mas eu vou usar ele igual. E ela vai ficar no sol durante 20 minutos, pra gente ver como que vai ocorrer a transpiração. E aqui, como a senhora pode ver, eu coloquei o saco transparente nela. E a gente vai aguardar então 20 minutos, aí 20 minutos ou mais, pra ver como é que ela vai se comportar durante esse tempo. Então, aqui dá pra ver o resultado. Ela ficou uns 20 minutos, meia hora no sol e tava bastante ensolarado hoje. E esse foi o resultado. Ela ficou com umas gotículas em cima. Se a gente tirar o plástico, a gente percebe que ela ficou um pouco murcha. E tem bastante água nas folhas dela. É assim, lá dentro do plástico também ficou mais água ainda. Ficou suado, no caso. Oi, prof, tudo bem? Eu vim falar sobre o meu experimento, né? O nome da planta que eu escolhi, eu vou só refalar aqui. Ela é 11 horas. E o nome científico dela é Portulaca grandiflora. Antes de tudo, eu achei que o meu experimento ele não ia dar certo, porque eu achei que o dia estava muito nuviado, mas depois abriu o sol e daí o tempo que eu deixei foi o suficiente para no caso ocorrer a transpiração. E assim, eu acho que é uma experiência bem interessante, porque eu trabalho com uma turma do 6º ano na residência e eles tiveram bastante curiosidade sobre como é que ocorre a transpiração, fotossíntese, e eu com certeza faria essa atividade se fosse no modo presencial. Então eu gostei bastante dela e ela teve um resultado rápido que eu poderia mostrar em 2 períodos para ele. É uma planta popular da América do Sul e no continente asiático. E aí, como que ocorre esse processo, né? Ele ocorre na liberação de água no estado gasoso da planta, né? As plantas elas vão perder mais água do que muitos animais. Então, elas realmente usufruem da água muito mais que a gente, né? Ou do que os animais. E também elas perdem de 90% a 99% da água que elas tomam, não, que elas se alimentam, no caso da água, do solo. Bom, e a transpiração, ela vai ocorrer em qualquer parte da planta, e no caso, que ela esteja acima do solo. Entretanto, né, a maior parte da transpiração ela vai acontecer nas folhas e a maior perda ocorre pelos estômatos, né? Aí, assim, explicando o que é estômato. Entrando no assunto do estômato, eles nada mais são que 2 células, né, especializadas. E uma vai ser em cloroplasto e a outra vai ter uma abertura regulável e ela vai permitir essa troca gasosa que acontece, né, a difusão gasosa no caso. E outra coisa, eles são umas pequenas aberturas que eles são circundados por células guarda, situadas na epiderme do tecido da planta. Ou seja, uma pequena parte de água também é perdida pela cutícula e pelas lenticelas da planta. Então, o que acontece aí? Tem um grande planejamento da planta, né? Para a troca gasosa dela.
E outra coisa, também depende muito da umidade, do calor, como tá o clima naquele dia, né? Como que a planta vai se adaptar a isso. E a transformação estomática que a gente está falando aqui, ela ocorre em 2 etapas. Então é bom a gente sempre lembrar dessas 2 etapas, caso surja alguma dúvida, por exemplo. Vamos ver aqui. A evaporação da água, ela está presente na superfície da parede solar das células, como a gente falou. E elas vão circundar o espaço intercelulares das folhas. Aí o segundo passo é que o vapor dessa água, né, vai se difundir para a atmosfera pelos estomatos. Então, aquelas aberturas que a gente falou que fica no tecido da planta, elas são exatamente para isso, para elas se difundem e formam o vapor da água que vai sair. Então a gente percebe que a abertura e o fechamento estomático, eles estão diretamente relacionados com o processo de transpiração. Quando o estômago ele fecha-se, ocorre uma diminuição, e vale a gente lembrar, né, que ao fechar o estômago impede a entrada do gás carbônico, e ele é fundamental para a realização da fotossíntese. Então, para resolver, né, essa questão, as plantas elas acabaram resolvendo isso pela fotossíntese. Então, algumas plantas elas vão realizar troca gasosa à noite. Outra coisa, a transpiração. Um aluno do 6º ano, do 6º não, na verdade, eu trabalhei no PIBID e a gente trabalhou essa questão também de ecossistema e essas coisas. E foi do 7º ao 8º ano, me perguntou se muita transpiração era ruim para as plantas, né? Então, só esclarecendo que se ela ocorrer em excesso, sim, né? Porque causa desidratação. E mesmo assim, esse processo é necessário, né? Não que cause desidratação, mas é um processo necessário. Como dito, a transpiração ela está diretamente relacionada com a captação do gás carbônico. E a não captação afeta a taxa fotossintética. Então, vale salientar, né, que, no entanto, o gás carbônico ele é produzido pelo vegetal no processo de respiração, e o que garante a realização da fotossíntese em níveis baixos, quando os estômatos estão fechados. E a transpiração, né, ela é responsável pela circulação da seiva bruta do corpo da planta. E tem uma teoria que se chama tensão e coesão, né, que eu não vou entrar muito a fundo, mas é que a água do xilema ela é praticamente puxada para repor a água da perda da desidratação ou até mesmo da transpiração da planta. Aí o fator que indica a taxa de transpiração, a temperatura, a umidade e as correntes de ar, que são muito importantes, né? Ontem aqui em Santa Maria tava um ar muito seco, e é tanto que a minha planta ficou um pouco assim e já deu o resultado, como eu vou mostrar depois. E o vento seco ele aumenta essa taxa, né? Eu não sabia disso. E daí a gente não pode esquecer também dos fatores da própria planta, né? Como a superfície de evaporação, a espessura da cutícula, porque esses também diminuem a temperatura da folha, reduzindo a perda da água. Muito importante a gente lembrar disso também. E, bom, eu creio que era isso. E daí eu vou mostrar minha experiência, o resultado logo depois desse vídeo. Obrigada e até a próxima.